Sejam bem-vindos ao nosso canal Não é Óbvio. E como programa de estreia, resolvemos fazer uma análise bastante extensa da situação brasileira e do que é o Brasil. Uma reflexão histórica, política, econômica, do que somos e aonde estamos. Eu me lembro com memória bastante afetiva, aos meus 13 anos de idade, 1983, uma reportagem televisiva onde apresentava a situação da fome e da pobreza no Nordeste. E ali o repórter, entrevistando uma família, filmava uma criança nos seus 7 anos, que brincava no chão de terra batida com ossinhos. Os ossinhos representavam a sua fazenda. Essa reportagem me impactou ao longo da vida. Nunca saiu da memória. E volta e meia me vem essa lembrança. E a pergunta que alimento desde os 13 anos de idade, por quê? Porque uma criança pode passar fome, porque uma criança brinca com ossos como se fossem brinquedos. Talvez as razões disso e as raízes disso tenham que ser buscadas um pouco mais distantes da nossa história. A nossa própria colonização, o nosso mundo colonial, um país que foi formado a partir da perspectiva da exploração, tendo a escravidão como principal instituição, a mão de obra escrava, o que cria, desde cedo, a noção numa sociedade que existem pessoas de primeira e de segunda qualidade, pessoas que podem explorar pessoas em função da cor da sua pele, seres humanos equiparados aos animais, equiparados às ferramentas. Uma sociedade que se monta a partir da unidade familiar, agrária, a sua elite econômica, uma elite agrária, também uma elite política e uma elite violenta. Foi assim que iniciamos o nosso país, com essa lógica. O império pouco resolveu. O império do voto censitário, o voto por renda, as mesmas elites econômicas, rurais, agrárias, também com o domínio político. A política a serviço do interesse daqueles que detinham o dinheiro, o poder. A miséria, a pobreza, a violência já se instalavam. Mas tivemos a experiência da República. A República velha, a República que se inicia também na mesma perspectiva. Os barões do café, a monocultura, a mesma lógica econômica, a mesma lógica política, a mesma lógica de exclusão. A miséria, a fome, a pobreza e o poder político concentrado na mão das próprias elites econômicas. A noção de república que traz uma perspectiva diferente política, mas não traz uma perspectiva social diferente. Vejam a situação das favelas. A favela, que surge originalmente em 1897, nesta época, a chamada favela do Morro da Providência, no Rio de Janeiro, criada a partir de pessoas que foram expulsas de cortiços do Rio de Janeiro e por soldados que voltaram da Guerra de Canudos, foram combater o movimento de Canudos, o movimento de Antônio Conselheiro, um movimento formado por pobres, por miseráveis, na busca de alguma solução para aquela vida miserável, liderados naturalmente por um líder religioso, Antônio Conselheiro. Na volta, depois de 25 mil sertanejos mortos, esses soldados, que foram de alguma forma compulsoriamente, em boa parte, para Canudos, também pobres, também miseráveis, foram abandonados pelo Estado. A promessa não foi cumprida. E daí tomam o Morro da Providência, se juntando àquelas pessoas que já tinham sido expulsas dos guetos, ou melhor, dos cortiços no Rio de Janeiro, e ali montam o morro. E a favela tem um nome em função de uma vegetação presente lá no Morro em Canudos. É uma vegetação típica daquele lugar em que os combatentes lá estiveram. Quando vieram para o Rio de Janeiro, levaram esta memória. E como o morro onde combateram se assemelhava ao morro aonde ocuparam as áreas irregulares, deram o nome daquela mesma planta que nominava aquele morro em Canudos, favela. E aí o surgimento da favela brasileira. Caminhamos na história.
E o Brasil tenta lá, pela década de 50, 40, 50, a sua industrialização. O problema, na verdade, se agrava, porque o surgimento da nova indústria brasileira, através do programa de substituições de importações de Getúlio Vargas, cria efetivamente uma base industrial brasileira, mas também cria o início da pobreza urbana. Os trabalhadores que migram do campo para a cidade, na oportunidade da indústria e o surgimento dos guetos, da favelização urbana. E assim caminhamos pela história. Chegamos na década de 60, no governo João Goulart, e aí a reação militar, uma espécie de contragolpe. Sim, podemos chamar de contragolpe, até porque a perspectiva naquele momento era efetivamente reformas de base, reformas de cunhos mais sociais, mais socialistas, por assim dizer, como a própria reforma agrária, a distribuição de terra às pessoas que precisavam. A ditadura militar se implanta e são 21 anos. Aí, o chamado milagre econômico brasileiro, o crescimento brasileiro no governo militar a taxas chinesas, a troco de uma dívida externa impagável. O dinheiro tomado lá fora para promover o progresso aqui dentro. Chega a década de 80 e a hiperinflação. Um país destruído, miserável, violento, excludente, com a mesma lógica elite política, com a mesma lógica econômica. O Plano Real, naturalmente, traz alguma estabilidade econômica, a troco de uma taxa de juros. Esta loucura da economia brasileira, criar uma taxa de juros que permanece em patamares insustentáveis até hoje, de 90 até hoje com mais de 13%, o que inviabiliza completamente a atividade produtiva, desindustrializa, tanto é que a indústria brasileira, que já foi 25% do PIB, hoje é em torno de 15, 16. O Brasil volta a ser rural. O Brasil nunca deixou de ser rural, a rigor, pelo menos nos costumes, na lógica e na política. Chegamos aos dias de hoje, na situação que nos encontramos. E a pergunta que nos fazemos a todo tempo é de quem é a culpa de um país tão excludente, um país tão violento, 60 mil pessoas mortas, assassinadas por ano. Hoje, século XXI, estima-se 30 milhões de pessoas na fome, na pobreza, na miséria. O racismo ainda campa em todos os setores. A violência é brutal. Mulheres assassinadas às toneladas nesse país, em pleno século XXI, em plena tecnologia. Um país que produz aviões, como outros 7 membros do mundo, uma elite mundial que produz aviões. A nossa tecnologia, nós produzimos aviões. Somos recordistas em produção de grãos. O maior produtor de proteína animal do mundo. Como se pode ter fome e miséria em um país como esse? Aí, a culpa é sempre dada às elites brasileiras. Mas isso é tão vago quando eu escuto a culpa das elites. Do que se trata, afinal de contas? É claro que há uma elite econômica brasileira muito ávida por negócios e pouco nacionalista. A chamada burguesia nacional, como diriam os estudiosos de esquerda, uma burguesia que não tem apelo pelo próprio Brasil, uma burguesia que não está comprometida com o desenvolvimento nacional, ávida por negócios, mas pouco nacionalista, iletrada e, em alguma medida, bastante burra por princípio, porque uma atividade econômica exclui uma boa parte da população, é contraproducente à própria atividade econômica. Mas também, não só a elite econômica, a nossa elite política. Essa elite política que se arrasta com a mesma lógica desde o Império. Promovem a democracia, falam da democracia, mas a rigor têm verdadeiro desprezo por ela. Políticos que se avizinham do poder, se mantêm no poder, como se fossem tradições familiares, de pai para filho. Pessoas que não respeitam a lei, onde a lei não alcança, acima da sociedade, em termos bem cortados, em seus gabinetes,
com verbas suntuosas, um país que financia a atividade política e uma atividade política horrorosa, de costa para os problemas nacionais, arrogantes, prepotentes, em boa medida bastante corruptos. Claro, com as exceções, mas as exceções acabam não tendo voz. Num país onde políticos tratam do seu próprio interesse em primeiro plano. Fosse pouco, a elite econômica, a elite política, a própria elite do serviço público, o serviço público elitizado, os altos cargos públicos, gente que se porta como se fossem membros de uma corte. Não à toa, alguns lugares são chamados efetivamente de corte e palácios, distantes do cidadão. Uma elite econômica no serviço público que trata a população com absoluto desdém, com absoluto desprezo. Aquele cidadão de chinelo de dedos que chega numa repartição pública desta elite é um desrespeito às suas excelências. Um sentimento de elite que contamina até parte dos funcionários de base, daqueles que atendem o povo lá na ponta. Um sentimento de que estão acima do povo também, em grande medida. Somado a isso, uma imprensa nacional corporativa voltada exclusivamente para a produção do lucro, onde a notícia, a informação é apenas o viés, o termo, o meio para se oferir lucros, não comprometidas, naturalmente, essencialmente com o informar e esclarecer a verdade, mas a manutenção dos seus impérios de comunicação. Ainda nesse momento mais preciso, o surgimento de uma elite religiosa, líderes religiosos, mercadores da fé, que fazem da fé uma nota promissória, uma ação de mercado com vistas ao lucro, a troco da ignorância, muitas vezes, da pobreza e do desespero de tantos brasileiros. Somando a isso, agora com os escândalos das empresas nacionais, o surgimento ou o aparecimento, a revelação de uma elite financeira. Esta gente, ave de rapina, verdadeiras hienas que vivem da miséria, do juro, da renda, da exploração do conjunto da população brasileira. Nada produzem, tudo tiram desse país. Chegamos a este ponto. E é importante dizer que não há como não pensar sobre as elites, porque afinal de contas são as elites de um país que organizam, que pensam e que direcionam o seu desenvolvimento na busca de algum processo civilizatório. Falhamos miseravelmente na construção de uma sociedade. Falhamos miseravelmente na construção de um país, que também não é ajudado pela sua inteligência, pela academia, pelas universidades, que naturalmente produzem para si mesmas, para dentro, em grande parte, uma produção acadêmica endógena de costas às necessidades também do povo brasileiro. Uma outra forma de elite. Nenhum aspecto sociológico, nenhuma teoria sociológica poderia afirmar certamente que acertamos como nação. Se pensar sociologicamente a partir de uma sociedade que caminha para um desenvolvimento irrefutável, o desenvolvimento virá, porque a sociedade está acima dos indivíduos, ela é capaz de produzir solidariedade social no conjunto das pessoas, produzir uma ação coletiva e um sentimento coletivo para a evolução da sociedade, falhamos. Se pensávamos na sociedade com o protagonismo do indivíduo, aquele indivíduo que é interessado, racional, e age pelos seus interesses racionalmente, mas que contribui em função da sua racionalidade para uma sociedade melhor, também falhamos. E se pensarmos na sociedade que é interativa, onde as trocas dos indivíduos per si e a troca com os grupos sociais e a troca com o próprio conjunto da sociedade dão a todos um aspecto de interdependência e todos concorrem para a civilização, para um processo civilizatório. Não. É impossível não olhar para o Brasil hoje e não ter a sensação de que efetivamente falhamos no processo civilizatório, falhamos como sociedade.
criamos uma sociedade de guetos. Os guetos que são divididos entre elites. Elites públicas, elites financeiras, elites econômicas, elites religiosas, elites políticas. Elites que vivem através do seu próprio interesse, nos seus guetos. Elites que são cúmplices, em grande medida, e todas, na sua cumplicidade, de costas para um gueto maior, o gueto da sociedade comum, o gueto onde estão todos nós brasileiros, sem esperança, traídos ou iludidos pelas elites que nos dominam. Essa é a realidade. Todavia, nós somos muito melhores do que eles. Sim, somos muito melhores do que eles. Até porque o povo brasileiro, para além das suas posições políticas e ideológicas, como vimos agora, nesses últimos tempos, esse acirramento político e ideológico, que em grande medida é o reflexo do nosso fracasso como processo civilizatório, como sociedade, é a manifestação de um desespero em grande medida, de um desencantamento, um desalento pela própria democracia e as nossas organizações. É um momento de protesto. Você pode condenar a violência, e deve ser condenada, você pode condenar a interrupção da lei por parte de pessoas, mas é uma expressão popular, sim. Um país que se divide pela desesperança, pelo cansaço, o cansaço que toma todos os brasileiros de como somos conduzidos nessa nação. Todavia, somos muito melhores, como eu disse. Melhores porque os brasileiros são capazes dos movimentos, das manifestações, da mais absoluta solidariedade com um outro irmão brasileiro assim precisa. São as campanhas contra a fome, contra os desastres naturais, onde toda a nação se une em função da proteção, para além das suas concepções políticas ou ideológicas, brasileiros pelos brasileiros, como vimos agora no litoral de São Paulo. Aliás, pessoas que morreram ocupando áreas irregulares, na maioria pobres, com o desabamento dos morros. Não diferente disso, pessoas de pobreza ocupando áreas irregulares. Alguma coisa parecida com o Morro da Favela desde 1897. Mas também áreas ocupadas em alguma medida por exploradores imobiliários, pessoas bem-nascidas e com muito dinheiro que não respeitam a lei, nem mesmo o meio ambiente. Somos melhores que todos eles e podemos mudar. A mudança é possível. Não há condenação para o Brasil nesse absurdo de miséria, onde 500 anos não se resolveu a violência, não se resolveu a pobreza, não se resolveu a miséria, não se resolveu a diferença, não se resolveu nada absoluto do que se precisa nessa nação. O que as nossas elites fazem a rigor, na verdade, há 500 anos, é uma administração envergonhada, mentirosa, moral, da pobreza, da miséria e da economia. De tempos em tempos, alguma ação para minimizar as consequências. Nada mais que pequenas migalhas, aqueles que são de segunda qualidade. Todos nós, o povo brasileiro, não pertencente a essas elites. Mas pode ser diferente. Somos melhores do que eles. E a grande alavanca para a mudança é o conhecimento. Conhecer o que é esse Brasil. Conhecer como o Brasil se comporta. Conhecer para transformar. Só pelo conhecimento, pelo envolvimento com a busca do conhecimento, com a nossa firme determinação de criar no Brasil uma verdadeira revolução, uma revolução do bem, onde aqueles que servem-se do Brasil passem a servir. Venha conosco. Essa é a nossa proposta. Um abraço, até a próxima semana. Meu amigo, minha amiga, se você gostou do seu vídeo, dê o seu like, ative o sininho, assine o canal e se você não gostou, também dê o seu dislike. O importante é que você participe. Um grande abraço, até a semana que vem.